Quando falamos da segunda revolução industrial, nós nos remetemos ao final do século XIX, onde a produção industrial vai crescer numa escala muito grande. A questão que a gente vai trabalhar daqui a pouco vai mostrar isso, como o aumento do consumo de energia foi grande nesse período. O professor de Geografia explicou para vocês da segunda revolução industrial ser uma revolução em que você tem a indústria automobilística surgindo, você vai ter o petróleo como energia, e é uma época em que o consumo vai ter um aumento muito considerável, né? Um aumento exponencial por conta do aumento da capacidade produtiva das indústrias a partir dessa segunda revolução industrial. Uma das consequências disso também, né, é aquela concentração de riqueza nas mãos de poucas indústrias, né, uma formação dos conglomerados industriais que vai acabar gerando até o imperialismo europeu em especial. Vamos ver como isso pode aparecer no Enem. Na questão que a gente vai trabalhar, tem um gráfico mostrando que a partir do século XX, o consumo de um norte-americano vai ser muito maior do que, por exemplo, de um inglês no século XIX. Ou seja, o que está mostrando, os Estados Unidos é um dos países dessa segunda revolução industrial, né? A gente fala dos países europeus, mas tem que falar também do Japão, dos Estados Unidos, e a partir desse momento, portanto, você vai ter um grande estímulo do consumo, né? O início do século XX, inclusive, é a época nos Estados Unidos do chamado American Way of Life, aquele consumo exagerado, os incríveis anos 20, enfim, uma época em que o consumo é algo muito forte. Vamos para o texto da questão. O consumo diário de energia pelo ser humano vem crescendo e se diversificando ao longo da história, de acordo com as formas de organização da vida social. O esquema apresenta o consumo típico de energia de habitantes de diferentes lugares em diferentes épocas. Segundo esse esquema, do estágio primitivo ao tecnológico, o consumo de energia per capita no mundo cresceu mais de 100 vezes, variando muito as taxas de crescimento, ou seja, a razão entre o aumento do consumo e o intervalo de tempo em que esse aumento ocorreu. O período em que essa taxa de crescimento foi mais associada está associada à passagem do habitante das cavernas ao homem caçador, que seria lá no início, né? Do homem caçador à utilização do transporte por tração animal, também não é esse o grande salto. Você pode olhar pelo gráfico que não é uma diferença muito grande da fase do homem caçador, que é exatamente a fase do início ali, né, do 5 para o 4, por exemplo. Da introdução da agricultura ao crescimento das cidades. Também não é essa fase. A questão claramente está querendo a fase em que você vai ter uma ampliação muito grande do consumo. Da Idade Média à máquina a vapor, né, que seria o período da primeira Revolução Industrial, da segunda Revolução Industrial aos dias atuais. Ou seja, é a partir da segunda Revolução Industrial que você vai ter esse aumento exponencial da produção, em decorrência disso, do consumo também. Gabarito, letra E.